Boa noite a todos. Na verdade, eu queria apresentar apenas um livro de Edições Vida Nova, antes agradecendo as palavras do pastor Israel. Esse livro é um livro recente, publicado por Edições Vida Nova, um livro de William Lane Craig, que esteve conosco nesse último congresso da Vida Nova e que estará aqui amanhã como preletor dessa conferência aqui. E esse livro é um livro interessante porque é um livro que mostra como a apologética ela pode não só operar em âmbitos áridos, em questões difíceis de filosofia, mas também trabalhar em questões difíceis da vida, como por exemplo a questão do sofrimento, a questão do mal, que é a questão que a gente vai trabalhar hoje. E eu queria indicar essa literatura, esse livro, como um livro importantíssimo para essas questões difíceis. Além da questão do sofrimento, do mal, ele trabalha a questão do homossexualismo, trabalha a questão que envolve a crença na existência de Deus, e tudo isso com um objetivo bastante prático, que é o objetivo final da apologética, que é a segunda definição do Craig, a apologética tem como finalidade última a evangelização. Então, eu recomendo com bastante ênfase apologética para questões difíceis da vida, principalmente dos 2 capítulos que tratam do problema do sofrimento e do mal, que é a matéria de nossa análise hoje. É isso. Convidar o professor Isaías Martins para vir aqui então orar pelo nosso conferencista, professor também, pastor Jonas Madureira. E vamos preparando suas perguntas, que eu quero ver se ele é capaz de responder. Querido Deus, estamos na Tua presença, queremos ouvir a Tua voz através do Teu Espírito, e nesta hora nós te pedimos que a Tua graça, a Tua bênção, a Tua unção esteja com o preletor, o porta-voz do discurso, da mensagem, da conferência desta noite. Que haja edificação e que as nossas ansiedades encontrem respostas a partir da Tua palavra, pela interveniência do Teu servo. Amém. Continua conosco, pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Bom, nosso tema então é o problema do mal. Esse problema é um problema bastante perturbador, é um problema bastante constrangedor, porque ele entra em questões relacionadas não apenas à nossa inteligência, mas também ao nosso sentimento religioso, à nossa vida religiosa, à nossa relação com Deus e com a realidade que nos cerca. Eu queria primeiro começar com uma formulação básica elementar desse problema, que aparece lá em Epicuro, um filósofo antigo, da Grécia Antiga, que diz assim: o problema pode ser expresso de uma maneira bastante objetiva nessa perguntinha que está aí no primeiro slide. Se existe um Deus todo-poderoso, e esse Deus que é todo-poderoso é também amoroso, totalmente amoroso, então por que existe o mal? Essa é a grande questão que perturba a todos aqueles que, principalmente aqueles que estão enfrentando em sua pele, em sua carne, em sua existência, o mal, o sofrimento. E é muito curioso, porque todas as vezes que a gente levanta essa questão, o que fica sempre em jogo, o que está sempre no transfundo dessa questão, é a questão exatamente da existência de Deus. Que relação é essa que existe, se é que existe, da existência do mal como uma espécie de prova cabal da inexistência de Deus? Que coisa é essa que faz a gente acreditar que, se existe o mal, não pode existir, portanto, um Deus todo-poderoso e um Deus todo-amoroso? O que é isso que de alguma forma coloca a gente em xeque, quando a gente pensa exatamente
a questão do mal, seja um mal natural, como uma catástrofe, como uma tsunami, como uma epidemia, seja um mal moral, como uma guerra, como um assassinato, como a estupidez de uma violência humana, seja lá o que for. O que é isso que faz com que a gente, diante da encarnação do mal, se pergunte pela existência de Deus? Uma coisa curiosa é que essa questão, ela perturba principalmente aqueles que creem em Deus. Por que perturba quem crê em Deus? Perturba quem crê em Deus exatamente porque quando se fala da crença em Deus, não se fala apenas de um recurso intelectual. A crença não é uma mera faculdade intelectual, não é uma atitude meramente cerebral. A crença, ela é uma atitude do coração, e aqui eu quero usar a palavra coração no sentido mais bíblico possível, que reúne de uma forma integral a nossa atividade intelectual, como o nosso sentimento, como a nossa experiência religiosa. E isso é muito importante porque nossas crenças, elas não são resultados de adesão, mera adesão a princípios lógicos. A gente não passa a crer em Deus porque meramente entendemos de forma lógica que Deus existe, acompanhado sim de uma adesão lógica da existência de Deus. A gente também acompanha, junto com toda a adesão, um sentimento religioso, um sentimento tão religioso que é expresso exatamente pela nossa incapacidade de poder acreditar em um Deus que é todo poderoso, mas não é todo amoroso. Porque parece que esse Deus que é todo poderoso, e que faz sentido crer que Ele é todo poderoso, porque afinal de contas esse mundo só poderia ser feito do jeito que é, ou só poderia ser do jeito que ele é, se tivesse uma causa inteligente que fosse extremamente poderosa. Mas acontece que a gente não consegue ficar só com uma causa inteligente e poderosa. A gente quer que essa causa também tenha uma relação amorosa com aquilo que Ele criou, com aquilo que Ele fez. Então a gente não consegue divorciar do conceito de Deus o seu todo amor e o seu todo poder. E exatamente porque a gente não consegue separar a atividade intelectual da atividade do sentimento, a atividade da experiência do coração, que a gente, diante do problema, diante da questão do mal, a gente se pergunta exatamente como solucionar, como resolver essa questão. Na verdade, no fundo, a gente não quer resolver essa questão. No fundo, a gente quer justificar Deus. A gente quer dizer exatamente isso. Como é que pode existir o mal e Ele ao mesmo tempo ser todo poderoso e todo amoroso? E o nome disso na história se chama Teodiceia. Já ouviram falar nessa palavrinha, Teodiceia? Teodiceia é uma junção de duas palavrinhas gregas. Uma é Theo é Deus, e a outra é Dikeia, Diceia, que é a gente poderia traduzir exatamente assim, uma justificação. Então Teodiceia é uma justificação de Deus. Portanto, Teodiceia é uma tentativa de explicar como pode existir o mal e ao mesmo tempo existir Deus. Então, ao longo da história, a gente vê várias explicações, várias tentativas de mostrar que, a despeito do mal, Deus é todo poderoso, Deus é todo amoroso. Veja, presta atenção. Quando a gente se pergunta exatamente pela tentativa de manter, de sustentar a ideia de um Deus todo poderoso, de um Deus todo amoroso, a despeito do mal, o que está em jogo é a nossa tentativa de não abrir mão de duas informações bíblicas que são impressionantes. A Bíblia, a gente pode encontrar várias passagens, existem inúmeras passagens que falam do poder de Deus, de um Deus todo poderoso. Mas a gente também vai encontrar várias passagens em que a gente vai lidar com Deus extremamente amoroso.
O nosso problema é como a gente vai conjugar isso diante do mal. Por quê? Porque a grande dúvida que fica no transfundo dessa questão é a seguinte: se ele é todo poderoso e existe o mal, por que ele não acaba com o mal, uma vez que ele, tendo todo o poder, ele também é todo amoroso? Se ele não acaba com o mal, se o mal existe e ele é todo poderoso, então a lógica que se segue qual é? Para resolver o problema: Deus não é todo amoroso. Deus é mais ou menos assim, como essa figura que vocês verão aí. Uma espécie de Deus extremamente calculista. Ele é de fato todo poderoso, ele é de fato o arquiteto, ele é o organizador de todas as coisas, ele determina todas as coisas, ele faz e acontece, e se for preciso passar por cima, ele passa por cima, e exatamente porque ele é todo poderoso, e ele é mais poderoso do que o seu próprio amor, que existe então o mal. Então a relação que se tem com esse Deus é a relação com um Deus déspota, com um Deus tirano, com um Deus em que não há amor e que realiza tudo o que faz simplesmente porque Ele é todo poderoso. Geralmente, quando se adota um tipo de teodiceia dessa linha, a grande preocupação não é com a relação religiosa do homem com Deus, mas a relação lógica. Geralmente, quem adota uma teodiceia para salvaguardar o todo poder de Deus em detrimento do seu todo amor, é alguém que está pensando fria de uma forma bastante fria e calculista, entendendo da seguinte maneira: Deus, Ele é o princípio lógico que organizou tudo isso aqui e ponto final, Ele é o dono de tudo isso aqui, então Ele manda, Ele faz, Ele acontece, e Ele não precisa ser amoroso. Só que a gente se depara diante disso com um grande problema. Qual é o grande problema? Onde está o amor desse Deus? Como eu posso amar um Deus todo poderoso, mas que ao mesmo tempo é um tirano, que ao mesmo tempo é déspota, que ao mesmo tempo me joga no chão, me humilha, e que simplesmente não olha para mim com olhos de misericórdia, de graça e de bondade? Como eu posso, diante do mal, amar um Deus que é apenas todo poderoso e que não me ama e que não ama a sua criação? Por outro lado, a gente pode também tentar resolver a justificativa de Deus eliminando a outra parte da tensão. Quer dizer o seguinte: que Deus, Ele é totalmente amoroso, que Ele é repleto de amor, e como existe o mal, a única explicação cabível é que Ele não seja todo poderoso. E aí se resolve de uma outra maneira a questão, eliminando-se exatamente a sua característica de onipotência, de ter todo o poder, e se constrói um Deus extremamente amoroso. E para se construir esse Deus extremamente amoroso, é necessário limitá-lo à sua própria criação, limitar o seu poder, limitar tanto o seu poder que esse Deus não pode nem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. E se acontece alguma desgraça em sua vida, se acontece alguma mazela em sua família, enfim, Deus só pode lamentar com você, Deus só pode dizer para você o seguinte: olha, eu sinto muito, eu também não posso fazer nada por você, mas eu estou aqui para te amar, eu estou aqui para estar contigo na hora do teu sofrimento. Esse Deus é um Deus relacional, é um Deus amoroso, mas Ele é um Deus que sofre desse problema agora aí, É um Deus que precisa de ajuda, porque Ele não sabe o que vai acontecer. É um Deus perdido na história. É um Deus que criou uma máquina, mas é incapaz de controlar essa máquina. Ele ama os seus filhos, Ele ama quem está sofrendo, mas Ele está com os braços cruzados, dizendo: eu não posso fazer absolutamente nada por você. Parece que essa outra teodiceia que tenta resolver o problema, ela também falha. Ela falha porque para resolver o problema, ela tem que eliminar justamente uma outra característica inerente a Deus, que é a sua onipotência.
Então parece que qualquer tentativa de resolver o problema vai colocar Deus em situações bastante complicadas, vai colocar Deus em situações bastante comprometedoras. Como é comprometedora a pergunta que se faz a alguém, não é? Você já deixou de bater na sua mulher? Qualquer resposta que fulano der, ele está comprometido. Entendeu? Porque não tem jeito. Qualquer resposta que o fulano der, qualquer resposta que ele oferecer, ele vai se comprometer, porque a questão já compromete, a questão já coloca um problema, a questão já impõe uma espécie de incapacidade de solução. Por isso eu gostaria de desanimá-los a construir teodiceias. Eu gostaria de frustrá-los nessa noite com relação a toda a possibilidade de construção de uma teodiceia. Aí você vai dizer assim: Jonas, de onde você tirou isso? Óbvio que não foi da minha cachola. Eu gostaria de ter tido essa grande ideia, mas quem teve essa grande ideia foi um filósofo chamado Alvin Plantinga. Esse filósofo chamado Plantinga, ele desenvolveu uma tese bastante interessante. A tese dele é a seguinte: as teodiceias, elas não são importantes, elas não resolvem o problema, porque elas tentam lidar apenas com uma questão que de fato é a questão que envolve o nosso emocional, que envolve esse nosso apego a Deus de uma maneira extremamente fervorosa, piedosa. E por isso fica difícil a gente lidar com ela, porque não só a gente está ligado a Deus de uma maneira fervorosa, piedosa, mas a gente também está ligado a Deus de uma maneira bastante limitada. A nossa compreensão, a nossa mente é inferior à mente divina. Não temos a capacidade de compreender a mente divina, e porque não temos a capacidade de alcançar a mente divina, não temos condições suficientes para justificar Deus. A condição necessária para justificar exatamente o porquê Deus, sendo todo poderoso, Deus sendo todo amoroso, permite o mal, nos escapa. Ela foge de nossa compreensão, não porque não somos inteligentes para isso, foge de nossa compreensão primeira, porque exatamente essa compreensão está longe de nosso alcance, está longe de nossa possibilidade de alcançar. E aí vem a grande pergunta: se ela está longe de ser alcançada, então como fazemos? Como levarmos adiante a nossa vida quando nossa fé é exatamente questionada diante do problema do mal, diante da questão que o mal nos impõe? Eu gostaria de, num primeiro momento, mostrar que o que Plantinga oferece como uma solução para a questão é o abandono de toda tentativa de explicar e tentar justificar Deus, porque a gente não vai entender quais são os motivos de Deus. A única coisa que a gente pode fazer é simplesmente mostrar que o fato de o mal existir não implica necessariamente que Deus não exista. Isso é a única coisa que a gente pode fazer. Isso é a única coisa que a gente pode de fato ter certeza, de que a existência do mal não coloca uma contradição capaz de refutar a nossa crença na existência de Deus. Em outras palavras, a existência do mal não é suficiente para que a gente deixe de crer num Deus todo-poderoso e num Deus todo-amoroso. Em outras palavras, o que Plantinga vai dizer é que não dá para você separar e não dá para você resolver o problema de Deus simplesmente eliminando um dos atributos divinos, seja o da onipotência, seja o do seu todo amor, para com isso resolver o problema do mal. Isso não resolve o problema do mal, porque por definição Deus é todo poderoso e Deus é todo amoroso. Se você nega que Ele é todo poderoso, o que se nega não é apenas uma afirmação, mas o conceito de Deus. E se perdendo o conceito de Deus, não se está mais falando de Deus, mas de qualquer outra coisa, menos Deus. Porque para se falar de Deus, conceito de Deus, para se pensar sobre Deus, o conceito-chave de Deus é de que Ele é todo poderoso e de que Ele é todo amoroso. Porém,
a questão que ele coloca é a seguinte: já que não podemos entender, não podemos justificar a Deus, a pergunta é: seria a existência do mal uma prerrogativa suficiente para não mais crermos em Deus? O que Plantinga, junto com Craig também, vai reproduzir dentro do seu contexto a mesma tese, não, por um motivo muito simples, e eu gostaria de trabalhar isso agora. Em primeiro lugar, entendendo que não há nenhuma contradição na existência de Deus, com relação à existência de Deus, e a tese, o conceito de Deus como todo-poderoso e todo-amoroso. Por que não há uma contradição? Para isso eu queria, em primeiro lugar, retomar o sentido de contradição. O que é uma contradição? Essa forma de pensar e de entender, que é típica do Ocidente, é marcada por um movimento na filosofia antiga que influenciou a nossa cosmovisão ocidental, marcada exatamente naqueles princípios lógicos mais fundamentais, que você não precisa fazer uma faculdade de filosofia para exercê-los no seu dia a dia, que é o princípio de identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O que significam esses três princípios? O primeiro, o princípio de identidade, é o princípio de que você só pode ser você mesmo, de que uma coisa só pode ser igual a ela mesma. O princípio da contradição, ou o princípio da não contradição, aí depende da nomenclatura, mas é a mesma coisa, tanto o princípio da não contradição como o princípio da contradição são sinônimos. Há uma discussão sobre qual seria a nomenclatura mais correta, mas eu não vou entrar nessas descrições mais técnicas, é a mesma coisa. O princípio da contradição, ela é o princípio que eu vou chamar aqui de princípio malufiano. O que é o princípio malufiano? O princípio malufiano é aquele princípio que afirma e nega ao mesmo tempo. Do tipo, eu não estou aqui. Olha que contradição. A contradição em que você está presente, mas ao mesmo tempo diz que você não está presente. Isso é uma contradição, é você afirmar e negar ao mesmo tempo que foi afirmado. Então é você dizer, eu sou homem, mas não sou homem. Aquilo é um peixe, mas não é um peixe. Ou eu não parto de nenhum pressuposto, a não ser do pressuposto que não há pressupostos. Isso é uma contradição, está entendendo? Quando você afirma algo e nega essa mesma coisa que você afirmou. E o princípio do terceiro excluído, que é exatamente isso: uma coisa só pode ser e não ser. Não tem uma terceira possibilidade. Ou, se estamos falando, por exemplo, de Jonas, ou Jonas é Jonas, ou Jonas não é Jonas. Não existe uma terceira possibilidade. Sobre esses três princípios, a gente opera a nossa reflexão de uma maneira lógica. E faz sentido a gente pensar e acreditar nesses princípios. Porque senão qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa e você vai dizer, é verdade. Porque senão a gente pode ler uma bula de remédio e não fazer nenhuma diferença entre uma bula de remédio e uma bula de um veneno. A gente precisa acreditar, portanto, nesses princípios norteadores da nossa adesão e da nossa crença nas coisas. Então, o que a gente costuma entender? O que a gente entende como verdadeiro? Aquilo que não se contradiz. Pois bem, quando a gente diz que o fato de Deus ser todo-poderoso e ser todo-amoroso não contradiz o problema do mal, o que a gente está dizendo é exatamente que não é contraditório aquele que diz que existe o mal, mas que ao mesmo tempo existe um Deus todo-poderoso e todo-amoroso. Quando você parte de um debate ou de uma argumentação com alguém que propõe exatamente isso, de que o fato de existir o mal torna contraditória a crença na existência de Deus e, portanto, por ser contraditória, é óbvio que deva ser descartada, que deva ser deixada pelo princípio de razão que a gente tem. Se algo é contraditório, eu não posso acreditar nesse algo. Então se torna mais do que necessário verificar se de fato essa afirmação é contraditória ou não. E eu quero mostrar para vocês que ela não é contraditória. Por que não é contraditória?
porque aqui você não tem nenhuma negação da identidade, não há contradição nessa crença num Deus todo-poderoso e todo-amoroso e na existência do mal. Veja, uma outra palavrinha importante, e que se a gente não entender essa palavrinha, a gente acaba confundindo antinomia com contradição. E aí vem a outra palavra feia que eu vou explicar de novo aqui, uma outra palavra que é antinomia. O que é uma antinomia? Uma antinomia geralmente são afirmações que geram uma aparente, preste atenção, uma aparente contradição quando afirmadas no mesmo contexto. No mesmo contexto. Ela é uma contradição? Não, ela é uma aparente contradição. Por quê? Eu acabei de dizer que uma contradição é quando você afirma que algo é e ele não é ao mesmo tempo. Mas uma antinomia é diferente de uma contradição. Antinomia é quando a gente está diante de duas afirmações. As duas afirmações são verdadeiras. As duas afirmações são afirmações sobre coisas distintas. Mas acontece que se ao afirmarmos elas ao mesmo tempo e no mesmo contexto, elas geram uma espécie de tensão que parece que estamos diante de uma contradição, mas na verdade não estamos, porque cada uma das frases tratam exatamente de coisas absolutamente distintas. E veja só, olha para mim, não pisca, presta atenção em mim, sem piscar. A Bíblia está cheia de antinomias. E antinomias não são contradições. Quer ver uma? Jesus é Deus, Jesus é homem. Isso é contraditório? Não, não é contraditório. Para alguém pode parecer contraditório? Pode, mas tecnicamente não seria contraditório. Por quê? Para ser contraditório, veja só o que seria. Jesus é homem, Jesus não é homem. Como é que pode Jesus ser homem e ao mesmo tempo não ser homem? Isso é uma contradição. Como pode Jesus ser Deus e ao mesmo tempo não ser Deus? Isso é uma contradição. Mas o fato de Jesus ser Deus e ao mesmo tempo ser homem não é uma contradição, mas apenas duas teses que são verdadeiras, mas não conseguimos explicar. Não é só na Bíblia que você encontra antinomias. Se você abrir a Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant, você vai encontrar muitas antinomias na filosofia. Se você for para a matemática, você também vai encontrar muitas antinomias. Se você for para a biologia, você também vai encontrar antinomias. As antinomias reinam no mundo das ciências. Por quê? Porque representam exatamente aquele gap, aquele buraco, aquela incapacidade que a gente tem de entender como duas verdades podem coexistir no mesmo contexto. A gente não consegue entender o porquê essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, mas elas acontecem. Isso não é uma contradição, isso é uma antinomia, isso é algo que está fora, além da nossa capacidade de entender, mas não é por isso contraditório. Aquilo que a gente não consegue conceber ou não consegue conhecer, não pode ser por isso taxada como contraditória. Então a primeira coisa que a gente precisa separar na nossa reflexão é o que é contradição e o que é uma antinomia. Se você ler, por exemplo, os diálogos de Platão, onde ele vai trabalhar na figura de Sócrates, a grande personagem da filosofia de Platão, grandes questões, desde matemática, de lógica, questões relacionadas à ciência, à religião e etc. Você vai ver que nenhum diálogo termina de uma forma conclusiva. Eles, na maior parte, são aporéticos. O que é aporético? Exatamente isso. Questões em que você chega num determinado momento em que isso é verdade, isso aqui também é verdade, mas acontece que elas afirmadas ao mesmo tempo, a gente não consegue entender como elas são possíveis. Mas elas são. Não há nenhuma contradição. Elas estão aí, mas nós não conseguimos entender como elas se dão, como elas estão. Então esse primeiro passo que eu fiz aqui com vocês foi mostrar
que você não é um ignorante quando você afirma que o mal existe e Deus é todo poderoso e todo amoroso. Ignorante é quem não entende o princípio da antinomia. Portanto, quando um ateu espertinho chegar para você e dizer assim: olha, Deus não existe porque o mal existe, você olha para ele assim: você sabe o que é antinomia? Se ele fizer assim, aí você fala assim: vai estudar, depois a gente conversa. Vai procurar saber o que é antinomia, depois a gente conversa. Porque veja só, o que eu estou mostrando para vocês nessa noite é que não há contradição naquilo que se presume ser contraditório. Porque veja, afirmar que algo é contraditório é algo muito sério. Afirmar que algo é contraditório significa que, se você crê em algo contraditório, você ou é louco ou você está dando uma de gaiato. Porque a gente não consegue sustentar nossas teses em contradições. Contradições são insustentáveis. Antinomias não. Antinomias a gente pode sustentar, porque elas de fato operam em todos os ramos da vida. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro no nosso diálogo aqui: o problema do mal é um problema de uma antinomia e não de uma contradição. Nessa segunda parte, eu gostaria de trabalhar o outro lado que eu deixei no início, só suspenso, que é o desfecho da nossa reflexão de hoje. Resolvemos o problema intelectual, resolvemos o problema lógico da relação entre a existência do mal e de um Deus todo-poderoso e todo-amoroso. Mas o que nós não resolvemos? Aquele princípio que alimenta a busca por teodiceias, por uma explicação do tipo: olha, você pode não entender o teu sofrimento agora, mas lá na frente você vai entender e vai dar tudo certo. Teodiceias que não satisfazem, teodiceias que são respostas prontas, teodiceias que representam aquilo que C.S. Lewis diz, logo depois de ter criticado o ateísmo e colocado lá no mero cristianismo, ou no cristianismo puro e simples, criticado o ateísmo e ter mostrado que o ateísmo é por demais simplista. Ele logo em seguida diz o seguinte: existe outra coisa que também é simplista, e ele vai chamar essa outra coisa demasiado simplista de cristianismo água com açúcar. O que é água com açúcar, pessoal? Ansiolítico, na linguagem da minha mãe é calmante. Quando o sujeito está nervoso, sabe? Ele está ali: meu Deus, eu estou diante do mal, o problema está aqui, não vou conseguir continuar orando a Deus, porque o mal está aqui. Então ele fica nervoso, não consegue resolver. E aí vem alguém e diz assim: filhinho, calma, Deus sabe todas as coisas, vai orar que isso vai passar. Cristianismo água com açúcar é cristianismo que foge das questões. Cristianismo água com açúcar é aquele cristianismo que vai dizer para você: olha, dando tapinha nas costas, vai passar. Deixe de pensar. Deus não é para ser questionado, Deus é para ser aceito. Cristianismo água com açúcar é aquele cristianismo que esquece todas as questões difíceis que envolvem o problema do sofrimento humano e a crença num Deus todo-poderoso e amoroso. A gente não pode só entender que de fato a existência do mal não é uma prerrogativa para deixarmos de crer na existência de Deus. A gente precisa de algo mais. A gente precisa lidar com um problema emocional que envolve a questão do mal. E que problema emocional é esse? Como a gente pode continuar amando a Deus, orando a Deus, quando nosso coração, nosso corpo, nossa pele está leprosa? Como a gente pode continuar dizendo que cremos em Deus, que Deus existe, e mais, como a gente pode levantar as mãos e dizer: como Tu és amoroso, Senhor, quando a gente perde um filho? Como a gente pode continuar dizendo que Deus é todo poderoso e Ele não conseguiu proteger um ente querido da morte, de uma enfermidade, de uma tragédia natural, de um assassinato, de uma tragédia moral? Como a gente pode continuar acreditando que Deus é todo poderoso e todo amoroso,
quando estamos passando pelos momentos mais terríveis, tenebrosos de nossa existência, a Bíblia não nos oferece uma teodiceia. Se você espera uma teodiceia, uma justificação de Deus, a Bíblia não vai te dar. A Bíblia, em alguns casos, até nos oferece motivos de como Deus permite que tais ou tais coisas aconteçam. Mas mais do que isso, a Bíblia nos oferece um recurso que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite, que é um recurso absurdamente amoroso, que é o recurso da lamentação. O que é a lamentação? Uma liturgia que nós perdemos, um culto que deixamos escapar por nossas mãos. Por que deixamos escapar a lamentação de nossas mãos? Porque ela não é bíblica? Abra a Bíblia e você vai ver um livro de lamentação. Abra os Salmos e você vai encontrar milhões não foi muito, muitos salmos de lamentação. Abra o Novo Testamento, abra os Evangelhos e você vai encontrar lamentação até na boca de Jesus. O que fizemos com a lamentação? Tiramos a lamentação de nossas igrejas, tiramos a lamentação de nosso peito, tiramos a lamentação de nossas orações. E por quê? Porque a lamentação, ela coloca a antinomia, ela não esconde a antinomia, ela não esconde a dificuldade de entender, a nossa dificuldade de entender por que existe o mal e ao mesmo tempo Deus é todo poderoso e todo amoroso. A lamentação, ela é uma oração, presta atenção que eu vou falar aqui, suja. Por que ela é uma oração suja? Porque ela não é uma oração bonitinha, uma oração limpinha, uma oração, o que seria uma oração limpinha? Uma oração, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez, que é uma oração maravilhosa, que é uma oração que a gente faz também com a boca cheia de alegria, que deve ser feita em todos os momentos em que a gente reconhece a mão poderosa de Deus em nossas vidas. Mas Deus não nos deu apenas a possibilidade de orações limpinhas e bonitinhas, Deus nos deu também as orações sujas. Mas essas orações não podem ser confundidas com murmuração. E aqui eu gostaria de fazer essa distinção que parece que no português se torna quase que um sinônimo de lamentação. E lamentação parece ser uma coisa negativa, ela parece ser uma palavra tão negativa que qualquer pessoa lamuriosa, a gente quer sair correndo, porque parece que uma pessoa lamuriosa é uma pessoa que fica só reclamando, que só reclama. Então a lamentação acaba sendo uma coisa tão negativa, porque exatamente estamos entendendo nesse sentido lamentação como uma murmuração. Só que a lamentação bíblica é diferente da murmuração. A lamentação bíblica, ela está longe de ser uma reclamação vazia, uma reclamação gratuita para Deus. A lamentação, ela é mais do que isso, ela é um recurso que a Bíblia nos oferece, que não resolve a nossa aparente contradição, mas nos ensina como lidar com ela e como ela ensina a lidar com ela. Não como a murmuração, que seria na verdade a oração de alguém que perdeu a fé, a oração de alguém que diz: Senhor, diante do mal não dá mais para crer, eu não quero mais, eu joguei a toalha, por que o Senhor não deixou a gente morrer lá no Egito? Por que o Senhor trouxe a gente para cá, para morrer de fome? A murmuração é a reclamação de alguém que perdeu a fé, é a oração daquele que não tem mais fé, é a oração daquele que não crê mais que Deus existe, é a oração daquele que diante do mal, diante da dor, diante do sofrimento, não consegue mais acreditar em Deus, e porque não consegue mais acreditar em Deus, não consegue lamentar, só consegue murmurar. Já a lamentação é o exato oposto. A lamentação, ela é a oração de alguém que não perdeu sua fé em Deus, mas ela não esconde a sujeira do coração.
ela não joga para debaixo do tapete as questões, ela não esconde as aparentes contradições que a gente encontra quando a gente se depara diante do problema do mal. Ela não coloca para debaixo do tapete nossas incertezas, nossas dúvidas. A lamentação é o meio bíblico que a gente tem para colocar exatamente para fora, diante de Deus, a nu, todas as nossas inquietações, todas as nossas reflexões, todas as nossas dúvidas, toda a nossa incredulidade, todo o nosso desespero, toda a nossa angústia. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente encontra uma coisa muito interessante. O Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, citando uma passagem de um cumprimento de uma profecia feita no Antigo Testamento. Um exemplo é Isaías 61, do 1 ao 2, que em Lucas 4, 17, 21, Jesus diz lá: hoje se cumpriu o que foi dito por meio do profeta, o Espírito do Senhor está sobre mim, blá 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 blá. Então o que a gente vê? Uma relação entre uma profecia que foi dita lá atrás e agora Jesus dizendo: hoje se cumpriu o que foi dito por meio do profeta. Então uma boa parte das citações do Antigo Testamento nos Evangelhos, ela pertence a uma relação de profecia e cumprimento. Mas existem algumas citações dos Evangelhos que não fazem parte dessa classe. Uma delas é a citação das Lamentações nos Evangelhos. E eu gostaria de destacar uma delas para encerrar nossa reflexão de hoje. Em Salmos, capítulo 22, versículo 1 a 3. Salmos, capítulo 22, nós encontramos uma lamentação de Davi, que diz o seguinte: Deus meu, por que me abandonaste? Por que você está longe de me livrar? Longe das palavras do meu clamor. Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, também de noite, mas não encontro sossego. Contudo tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Essa é uma passagem do Antigo Testamento, não é uma profecia, é uma lamentação. Mas quando você vai lá para Mateus, capítulo 27, versículo de número 46, Jesus está pregado numa cruz, agonizando, o mal todo está ali, encarnado na cruz, toda a violência moral está ali na cruz. Jesus é a vítima da maldade humana, Jesus é a vítima das mãos insanas, é vítima inocente, não merecia a cruz, e diante do imerecido é vilipendiado, cuspido, ferido, espancado, humilhado, xingado, e numa hora de agonia e de dor, Jesus diz bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus lembrou de uma lamentação. Por quê? Porque a lamentação é a única maneira que a gente pode chegar diante de Deus e dizer exatamente o que a gente está sentindo com relação a essa incapacidade que a gente tem de resolver uma antinomia. Jesus está ali na cruz e diz: Deus meu, por que me abandonaste? Isso não é pouca coisa, gente. Não é um ateu que está lá na cruz pendurado dizendo: por que você me abandonou? Não é alguém que está murmurando, reclamando, que perdeu a sua fé, que não crê mais em Deus, porque diante do problema do mal, só consegue ver o abandono de Deus, e vendo o abandono de Deus já não consegue mais amá-lo, e por isso só quer desprezá-lo, e por isso diz: por que me abandonaste? Não. Ali na cruz,
está um crente fervoroso, mas honesto. Um crente que não diz: por que me abandonaste? Mas antes: Deus meu, Deus meu. E isso faz toda a diferença. Uma das coisas que marca a lamentação, a estrutura retórica da lamentação, é o louvor. Não há lamentação sem louvor. Não existe lamentação que não comece com louvor e não termine com louvor. Veja: Deus meu, por que me abandonaste? Por que se acham longe de ti os bramidos de minha alma? Contudo tu és santo, entronizado. Está entendendo? No meio de louvores, no meio de uma confissão de fé, no meio da crença em Deus, se coloca diante de Deus as agonias, se coloca diante de Deus a angústia, se coloca diante de Deus a questão, se coloca diante de Deus o sofrimento, se coloca diante de Deus a indagação. Eu me lembro quando eu estava pastoreando uma igreja no ABC, de uma senhora que sempre quis visitar o culto da noite, mas ela não podia ir para o culto da noite porque no lugar onde ela morava, um lugar bastante carente, tinha, por causa dos traficantes, um toque de recolher. Então dava aquele determinado horário, ninguém poderia sair das suas casas e ponto. Então ela só podia ir no culto da tarde. E um dia ela conseguiu ir para o culto da noite porque os bandidos tinham dito que não iria, estava liberado do toque. Então ela feliz foi para a igreja, deu um beijo em todo mundo: que bom que eu conheci vocês e tal. E foi um dia muito feliz. Ela estava muito feliz de ter ido à igreja naquele dia à noite. Só que quando ela voltou, ela encontrou o filho dela todinho baleado, da cabeça à planta dos pés, na calçada da casa dela. Então ela me procura e diz assim: pastor, por quê? Espera aí. 2 anos de seminário, eu tinha me formado fazia 2 anos, recém-formado, recém-ordenado. Veja bem, pastor, eu não acredito nisso, o que eu fiz de errado? E aí ela começou a falar cada coisa. Eram coisas tão dolorosas. Eu lembro que ela começou dizendo assim: Deus, eu quero dar um soco na tua cara. Eu não vou reproduzir o resto porque é baixaria. Mas ela dali para frente, ela soltou o verbo. E ela falava, quanto mais ela falava, minha vontade era dizer: não fala isso, você vai blasfemar. Não fala isso, que você está escandalizando. Não faz um negócio desse. Minha vontade era dizer: para. E algo mais forte do que minha asepsia, mais forte que a minha insensibilidade, mais forte que meu olhar de vislumbre, me fez calar e dar voz àquela mulher. Deixa eu te dizer uma coisa: não há nada que você fale para Deus que Ele vai ficar escandalizado, viu? Não tem nada que você possa dizer numa oração que Ele faça assim: não. Está entendendo? Não tem nada que você vai dizer que Ele vai se assombrar e dizer assim: uau, não fala isso. Deus é bem grandinho. Não tem nada que você possa dizer que possa escandalizá-lo. E eu lembro daquela mulher perdendo as forças, caindo de joelhos e de repente dizendo: Senhor, por que eu falei tudo isso? O Senhor me deu esse filho e foi o Senhor que tomou ele. Louvado seja o teu nome. Jó existe. Jó existe quando a gente entende que Deus existe a despeito do mal. Jó existe todas as vezes que você, diante do problema do mal, diante da maior desgraça de sua vida, o mal não consegue derrubar a tua fé na existência dele. E o que faz isso? Não sei te explicar. Mas uma coisa é tão saudável que a lamentação produz. E o que é saudável que a lamentação produz? A oração. Colocar para Deus o que de fato está angustiando, colocar para Deus o que de fato está machucando o nosso coração. E é isso que nós muitas vezes não conseguimos captar, não conseguimos perceber a importância. E aí é muito mais fácil, na hora em que alguém está lamentando,
calar. É muito mais fácil dizer: não fale uma coisa dessa, não diga uma coisa dessa, do que dizer: minha filha, abre a tua boca e fale mesmo, diga tudo que está aí dentro. Deus não vai ficar feridinho, Deus não vai ficar tristinho com o que você está dizendo, Deus vai ficar muito mais triste com as nossas orações corruptas, com as nossas orações loucas, porque tentam jogar para debaixo do tapete uma incredulidade que está escancarada nos olhos divinos. Ele sonda os nossos corações, Ele conhece os nossos pensamentos. Se a gente sobe aos céus, Ele lá está. Se a gente faz a nossa cama no mais profundo abismo, Ele também lá está. Ele conhece a profundidade do nosso interior. Você acha mesmo que você vai conseguir esconder de Deus a sua incredulidade? Você acha mesmo que você vai conseguir fingir que é crente? Você acha que você vai conseguir mesmo fingir diante de Deus que você acredita nele, quando o mal está diante de você? Eu acho que o grande desafio que o mal se impõe diante de nós, que somos cristãos, Igreja de Cristo Jesus, é o desafio de poder fazer de Deus o nosso Pai, e de entender que nessa hora Ele é amoroso, que Ele não vai nos esmagar quando a gente dizer para Ele o que de fato o nosso coração está sentindo. Mas sabe que existe uma coisa que me deixa muito intrigado com o problema do mal. Não chega a ser uma teodiceia, mas uma questão que eu não consigo entender. A questão é muito simples: como pode o mal existir, sendo o mal uma afronta a Deus? Se Deus existe e o mal existe, o mal é, em primeiro lugar, uma afronta a Ele. Que mistério é esse que faz com que o mal afronte, o que afronta o próprio Deus, seja permitido pelo próprio Deus? Porque o próprio Deus se permite sofrer, porque o próprio Deus se permite a cruz. Isso faz parte de nossas lamentações. Quero convidar você, incentivar você a lamentar. Lamentar não é murmurar, lamentar não é deixar de crer. Pelo contrário, a lamentação não é para incrédulos, a lamentação é para crente. A lamentação é para gente que crê, lamentação é para gente que não desistiu de Deus, lamentação é para gente que está com Deus na mente e no coração, mas que tem um dilema, tem uma questão, e não vai deixar que uma questão derrube sua fé, não vai deixar que uma questão seja escondida, vai colocar essa questão para Deus, vai tratar essa questão com Deus, não importa se vai ter resposta ou não. Eu não me lembro de quando Jesus ter gritado na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? De ter ouvido Deus dizer alguma coisa para ele. Mas aquilo foi suficiente para que Jesus pudesse levar até o fim a sua cruz. Termino aqui com uma lamentação. Dizem que homens devem ser fortes, e que a força de um homem em meio à desgraça se percebe em sua face sem lágrimas. Mas como celebrar uma estoica ausência de lágrimas? Como insistir em nunca externar o que dentro de mim está sangrando? Será que suportar chorando não requer tanta força quanto nunca chorar? Por que devemos sempre esconder nosso sofrimento? Não devemos por vezes permitir que as pessoas o vejam e participem dele? Por que é tão importante parecer forte? Fui agraciado com a força para suportar, mas fui agredido, ferido, gravemente ferido. E feridas são desagradáveis, eu sei, causam repulsa. Mas será que elas devem ser escondidas? A propósito, o que você diz a alguém que está sofrendo? Algumas pessoas são dotadas de palavras de sabedoria, por elas somos profundamente gratos. Tudo bem, nem sempre as palavras têm de ser sábias. No final das contas, a intenção com que se fala é mais importante do que as palavras pelas quais se fala. Mas se você não imagina algo para dizer, diga apenas: não sei o que dizer, mas quero muito que você saiba que estou solidário com o seu sofrimento. Ou então apenas abrace, simples assim. Mas por favor, não diga que a morte não é realmente tão má, porque ela é sim. A morte é terrível, demoníaca. Se você pensa que seu dever como amigo é me dizer que realmente, considerando todos os ângulos, as coisas não são tão más assim,
Você não se aproxima de mim, de minha angústia. Pelo contrário, você se coloca muito distante de mim. E a essa distância, você em nada me ajuda. O que eu necessito ouvir de você é que de fato você reconhece o quanto a morte é dolorosa e que você realmente está comigo em meu desespero. Para me confortar, você tem de chegar perto de mim. Vem aqui, sente-se ao meu lado no meu banco de luto. Venha olhar o mundo através das lágrimas. Talvez você veja coisas que jamais veria com os olhos secos. Essa foi uma lamentação escrita por um filósofo cristão chamado Nicholas Wolterstorff, na ocasião da morte de seu filho Eric, de 25 anos. Ele escreveu um livro, esse livro tem em português, se chama Lamento, e é uma expressão atual de como a gente pode lidar com o problema do mal a partir de uma perspectiva bíblica da lamentação. Deixo com vocês o versículo de Mateus capítulo 5:4, que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.